Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou apontar para vocês 7 sinais de que a tua consciência está expandindo espiritualmente. 7 sinais de que você entrou de uma forma muito vigorosa no processo do despertar espiritual, no processo de expansão de consciência. E quando a tua consciência começa a expandir, quando a tua consciência começa a penetrar níveis muito diferentes da normalidade, você percebe que a realidade ela é muito além daquilo que te ensinaram, ela é muito além do que o sistema propõe para você, muito além do que o sistema direciona para você. Então eu vou apontar para vocês 7 movimentos, 7 tópicos, 7 itens que demonstram que você está despertando espiritualmente. É claro que a gente pode enumerar aqui outros, mas esses 7, no meu ponto de vista, são muito importantes. O primeiro ponto é se você já percebeu, se você já sentiu, pelo menos em certa medida, em alguma medida, que o mundo é uma espécie de ilusão, que as coisas não são realmente como parecem ser. E essa percepção ela pode ocorrer com você desde pequeno, normalmente acontece com algumas pessoas desde a infância, quando esse processo já vem de outras vidas muito forte, ou então aconteceu agora, há pouco tempo, tá? Mas é importante que você perceba. Você nota, você sente a realidade diferente daquilo que você pensava ser, daquilo que você acreditava ser. Algo dentro de você diz que a realidade não é exatamente como te ensinaram. Você consegue perceber de forma clara que essas estruturas sociais que são impostas, que são determinadas, que são programadas para te guiar para um caminho que não é o caminho que você quer, é o caminho que essa estrutura quer. Você percebe que isso te deixa preso em algum momento? Você percebe que isso te escraviza? Esse determinismo social, em alguma medida, te traz a ideia de que você está preso numa Matrix e bem lá no fundo você tem aquela sensação de que você tem que se libertar dessa Matrix, que você tem que se libertar dessa prisão invisível que te aprisiona. Então, se você concordou com tudo que eu falei, saiba que você se encaixa nesse primeiro item. O segundo ponto que eu trago para vocês é que tanto a tua mente como o teu corpo, eles estão passando por uma espécie de reajuste. Um reajuste físico, um reajuste energético e também um reajuste mental nesse sentido, onde você percebe a realidade de uma nova maneira e isso se expressa na tua energia, no teu corpo. Por mais que você não veja a energia como um clarividente, você percebe a energia circulando, pelo menos em algum nível. Você percebe o calor no corpo, você percebe a conexão com as pessoas, você percebe o teu corpo mudando muitas vezes, trazendo alguns sintomas muito específicos. Porque com o processo de expansão da consciência, é importante que você perceba que a tua energia começa a mudar. E quando a tua energia muda, teu corpo também muda em certa medida. Tuas células, o teu universo subatômico, o teu universo quântico, ele se transforma também. E isso traz alguns sintomas físicos. E esses sintomas, eles são dos mais variados. A gente pode pegar, por exemplo, uma insônia repentina, dores de cabeça também repentinas, que não aconteciam tanto, mas agora são muito mais frequentes, muito mais constantes. O zumbido no ouvido, que tem muito a ver com a questão da ativação da glândula pineal. A sensação de formigamento pelo corpo, formigamento nas mãos, quentura nas mãos, mudanças bruscas, muito bruscas de humor e uma profunda necessidade, pelo menos em alguns momentos, de solidão. Na verdade, não exatamente de solidão, mas de solitude, de ficar sozinho consigo mesmo, tá? Esses são sinais que teu campo energético está se transformando, está mudando. É claro que você também pode procurar um médico se a dor de cabeça for muito grande, se aquilo for recorrente, é insônia, você não consegue trabalhar. Eu sempre aconselho que procure um médico, mas de uma forma geral, esses sintomas que surgem agora de forma inesperada, eles têm muito a ver com o processo do despertar espiritual e de expansão de consciência. E isso tudo acontece porque normalmente o teu campo energético está sofrendo um certo reajuste. E também você perceba uma certa sincronicidade nas coisas ao teu redor. Por exemplo, sincronicidades numéricas, quando você acorda de madrugada e vê números repetidos no relógio, 11:11, 3:33, 3 horas da manhã é um horário muito comum, tá? A sensação também de que o tempo está acelerando ou passando em câmera lenta, essas mudanças de percepções temporais se encaixam perfeitamente
nesses sintomas do despertar espiritual. E um terceiro item que eu coloco para vocês é que você percebe dentro de você uma espécie de chamado interno, uma missão, algo que você não sabe explicar exatamente o que, mas que você sabe que tem que fazer. Não importa o que aconteça ao teu redor, não importa se está tudo explodindo, pegando fogo, não importa a situação em si, mas o que importa é que você sabe que lá no teu íntimo algo está te dizendo que você tem algo para fazer aqui, que você está aqui para fazer algo além do comum, além do cotidiano, além do que o sistema propõe. E nesse chamado, nessa grande voz que fica sempre te lembrando que você tem algo para fazer, o centro de tudo isso, desse grande chamado, é que você sente que tem que despertar a humanidade em alguma medida, despertar aqueles que estão ao teu redor, seja compartilhando algum conhecimento, seja curando, seja fazendo reiki, seja fazendo cura prânica, passe espírita, seja num centro de umbanda, seja na teosofia, mas você sabe que você tem que fazer alguma coisa que desperte a humanidade, simplesmente irradiando a tua energia para o mundo, simplesmente contribuindo através do teu processo de despertar, através do teu processo de expansão. Beleza? E um quarto item que eu coloco para vocês é que normalmente quando você está nesse processo de despertar, de expansão de consciência, você atrai pessoas que você nunca viu na vida e você atrai energias espirituais desconhecidas que estão no plano astral. Tá? De alguma maneira você sente uma conexão instantânea com alguém que você não conhece, com alguém que você nunca viu, com uma energia que está à tua volta e você não sabe explicar exatamente que energia é essa, como se fosse uma presença que se aproxima de você e que te acalma, que te guia, que diz que você tem que fazer algo. E é muito interessante que quando tem essa mudança energética, parece que as pessoas sentem isso. Muitas vezes isso reflete até em animais que se tornam mais sensíveis à tua energia, animais que parecem se aproximar de você por um motivo que você não entende qual é, mas que provavelmente é porque tua energia está se modificando, está irradiando diferente, e esses animais muitas vezes percebem isso. E também é muito comum que a tua energia acabe interferindo em aparelhos eletrônicos, né? Isso aí não é sempre, não é com todo mundo, mas já vi muito acontecer. Tá? Alguns aparelhos eletrônicos que estão perto de você, eles às vezes têm um funcionamento não muito adequado, você vai fazer um exame, a máquina dá problema, você vai tirar uma radiografia, tem um problema em alguma coisa, enfim, isso é muito comum, isso acontece comigo ao longo da vida como um todo. Quando eu mexo com a energia, então eu tenho que tentar me controlar quando eu vou fazer exame, porque às vezes as coisas não saem exatamente como deveriam, né? As máquinas não funcionam tão bem, param, ou então tem algum tipo de interferência. Isso é muito comum, foi muito comum ao longo da minha vida e eu consegui controlar isso. E o quinto item que eu coloco para vocês é um dos meus prediletos, né? Uma das coisas que eu vivo aí diariamente. Os seus sonhos e suas experiências astrais, suas experiências fora do corpo, se tornam muito mais intensas. Quando você passa pelo processo de despertar espiritual, não é também com todas as pessoas, mas acontece com a grande maioria, tá? Desde que a pessoa desperta, desde que ela começa a expandir a consciência, percebam que os sonhos ficam mais vívidos, as lembranças desses sonhos acabam te impactando no momento que você acorda, como se fossem lembranças de outras dimensões. Aí você vai começar a tentar perceber o que foi isso, onde é que eu tive, isso foi sonho, foi projeção, tá? Nem sempre é projeção astral, mas em muitos casos você está fora do corpo dormindo em sonho lúcido e acessando a dimensão astral com muito mais profundidade. Também é completamente comum para muitas das pessoas você acordar no meio da noite paralisado, no que a gente chama de catalepsia projetiva ou paralisia noturna, tá? Que é um fenômeno benigno que acontece normalmente no momento da projeção astral. E você tem que se utilizar desse fenômeno quando acontece, né? Uma janela de oportunidade para você ter consciência em sair do corpo. Isso aí vocês podem ver no meu canal diversos e diversos vídeos sobre isso, tá? Então, sonhos lúcidos, experiências de projeção astral, mesmo que você não tenha certeza se é projeção, mesmo que você não tenha aquela projeção espetacular, maravilhosa, quando você volta para o corpo você tem noção total e completa que aquilo aconteceu, ou a experiência linear que se acompanha do início, né, da decolagem, o processo de saída e de retorno, que é muito mais raro. Mesmo que você não passe por isso, quando você tem uma experiência de projeção astral, você volta para o corpo, alguma coisa te diz que aquele sonho é mais do que um sonho.
tá? Mesmo você não conseguindo conservar a memória completa, você sabe que alguma coisa aconteceu. E esse é o quinto item: sonhos lúcidos e projeção astral. Isso muda completamente a tua vida. Quem passa por isso sabe do que eu estou falando. E o sexto item que eu separei para vocês é uma das coisas também que eu mais trabalho, que eu vivo dia a dia, né, que eu mexo dia a dia, que são as energias dos chakras. E quando você desperta, quando você expande a tua consciência, os teus chakras superiores começam a trabalhar diferente. Muitas vezes você vai sentir uma pressão, alguma espécie de formigamento no topo da cabeça, no Sahasrara, no coronário, no chakra coroa, que é o chakra que te liga aos mentores espirituais, os mentores mais sutis, é o chakra que te liga aos planos astrais superiores, aos planos mentais, aos mestres ascensionados, aos teus mentores mais sutis. Te liga à divindade cósmica, te liga ao eu real, ao Atman, a centelha divina. Então, quando você sente a energia dos teus chakras, e principalmente do Vishuddha Chakra, que é o chakra da garganta, o Agnya Chakra, que é o chakra frontal, e o chakra coronário, Sahasrara, você entrou num processo mais sutil de energia. Não que você tenha que abandonar os chakras inferiores, porque eles são de extrema importância para equilibrar o sutil com o material, mas você vai ter uma clareza absurda, uma clareza espantosa, tanto energeticamente quanto consciencialmente nos chakras superiores. Então, é muito normal que você sinta formigamento aqui, que você sinta formigamento também aqui entre as sobrancelhas, no chakra Agnya, e na garganta. O pessoal não dá muito valor ao chakra da garganta, mas ele é o primeiro chakra espiritual que a gente tem quando a gente sai do processo do cardíaco, né, que é o chakra de ligação entre os inferiores e superiores. Quando você acessa o da garganta, o da garganta, gente, vocês não têm noção do poder que é você ter um pequeno domínio, mesmo que seja uma fagulha, sobre o chakra Vishuddha, o chakra da garganta, o chakra laríngeo, mas aí é outro papo, tá? Então, você sentindo esses três chakras superiores, eu me arrisco a dizer que você está num processo muito legal de despertar espiritual e de expansão de consciência. O sétimo item que eu separei para vocês é um item, diria para vocês, crucial no processo de despertar espiritual e de expansão de consciência. Tá? Quando você está num nível um pouquinho mais avançado, isso se torna marcante na tua vida. É até difícil lidar com isso no início. Tá? E o que seria isso? Quando você sente uma conexão profunda com o universo, mas é profunda no sentido brutal, que vai mexer até com o teu cardíaco no início. Por mais que esteja nos superiores, o cardíaco, até ele se alinhar com os superiores, aí você chora, você se emociona, e depois você não. Você vai ter a energia do cardíaco mais dominada, mais controlada, não no sentido de tensão, mas de domínio propriamente dito. Mas quando você tem essa conexão com o mundo, quando você percebe que a dualidade é uma ilusão, quando você percebe que você é muito mais do que um corpo físico, mas não é perceber simplesmente, quando você tem a certeza indubitável de que você é um espírito imortal, que não nasceu para viver a tua vida toda no planeta Terra, por mais que o planeta Terra seja maravilhoso, seja lindo, você nasceu para viver nas galáxias. Você é um ser cósmico, um ser universal, muito além da dicotomia, da dualidade, da divisão. Quando você percebe isso de forma real e profunda, você despertou espiritualmente. Me arrisco a dizer que por mais que tenha altos e baixos, você nunca mais será o mesmo. Tá? Eu falando com vocês agora nesse momento, isso é tão profundo comigo, mesmo tendo problemas, fazendo besteira, não sendo nenhum santo, que as pessoas às vezes pensam, um mestre, um grande professor, porcaria nenhuma, não sou santo nenhum, mas quando você tem certeza indubitável, mais do que certeza intelectual, é uma certeza que você sente, tanto com os sentidos convencionais, quanto com a tua própria intuição, com a tua própria conexão com o ser cósmico. Quando isso acontece, quando você rompe com a dualidade, quando você percebe que você não é só o Rafael Pacheco, quando você percebe que não é só o João, não é só a Maria, que você não é um ser encapsulado nesse veículo carnal, e quando isso dita o ritmo da tua vida,
trabalhando em qualquer profissão, vivendo com qualquer pessoa, estando em qualquer lugar, você despertou espiritualmente. Não, você não é um Messias ainda, você não é um Cristo, você não é o Buda, mas o Buda está dentro de você. Você já consegue perceber a fagulha do Buda, a fagulha do Cristo, e isso é muito real e ninguém pode te passar. Isso é percepção pura, é um encontro com o teu eu real, que eu posso tentar explicar para você, mas a linguagem é pobre, tá? A linguagem não tem ferramentas suficientes para transmitir isso. E por mais que isso dure 1/1000 de segundo, 1 átimo de segundo, isso muda a vida de cada um de nós. Então, se você sente uma conexão profunda com o universo à tua volta, com o mundo espiritual ao teu redor, tanto com o mundo físico, tanto quanto o mundo invisível, tanto quanto as galáxias, os sistemas solares, as pessoas que muitas vezes são tuas inimigas na vida, quando você percebe que essa sensação de separação é uma ilusão e isso desaparece, você começa a perceber que tudo está interligado. Você sente a presença do Criador, você sente a presença da consciência cósmica, você sente a presença do universo eterno, a presença de Deus, a presença da fonte. Mas você sente tudo isso não como algo externo, mas como parte de você, como parte da tua natureza divina. E você vai perceber que muitas vezes o amor incondicional e a compaixão, elas se tornam naturais em você. E isso te traz a percepção que cada movimento, cada evento na tua vida tem um propósito maior. Um mero encontro, uma mera palavra, um mero vídeo que eu estou gravando aqui com vocês tem um propósito maior. E esse é o verdadeiro despertar. É ter isso em cada segundo da tua vida, em cada momento, em cada respiração. Então os sinais são esses, né? As dicas que eu dou são essas. Se alguns desses sinais eles ressoam com você, você se encaixa em algum deles, saiba que a tua jornada está começando agora. E quanto mais sinais você tiver, eu digo para vocês que o despertar se torna irreversível. E nesse movimento, quanto mais você buscar essa verdade, quanto mais você procurar sair da caverna, como eu falei em outros vídeos aqui do meu canal, da caverna de Platão, quanto mais você tentar se libertar desses grilhões e encontrar o sol da verdade, além dos simulacros e das sombras, mais as coisas se revelarão para você, tá bom? Depois deixa no comentário quais desses sinais que vocês perceberam com mais clareza, com mais nitidez. Tá? Se quiser pode até botar vários e enumerar em nível de potência, né? Então, eu sinto mais esse sinal aqui, depois esse, tá bom? Espero não ter esquecido nada. E quem gostou do vídeo, como eu sempre digo, dá o like, compartilha, comenta, que isso é muito importante para o engajamento do canal. Beleza? Uma outra coisa que eu sempre faço esse merchanzinho no final do vídeo, nem sei se essa palavra é atual, né? Merchandise, isso é da minha época, mas beleza. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a questão do terceiro olho, clica no link fixado e encontra o meu e-book sobre o terceiro olho, onde eu estou sempre atualizando e trazendo coisas novas, tá? Um e-book muito legal, onde eu explico de uma forma geral tudo que envolve esse processo de abertura, tanto intuição, clarividência, alguns exercícios que eu proponho para abrir a clarividência, e falo disso de uma forma muito respeitosa, é muito legal. Um outro link que vocês vão encontrar também, que é muito legal, é o meu curso em vídeo sobre o Chakra Raiz na Hotmart, tá bom? É um curso que te prepara para a abertura do Chakra Muladhara, para a energização equilibrada desse chakra, que é extremamente importante como alicerce, como estrutura, como base para os chakras superiores. Porque se você tiver o chakra frontal muito aberto e o coronário e não tiver a base sólida, a estrutura, você pode não conseguir colocar em prática nada disso. A tua reencarnação pode, em certa medida, ser jogada fora no sentido até de potencial, porque você tem que estar ancorado na Terra, você está encarnado aqui, você encarnou por um motivo, você tem que estar ancorado aqui, você tem que estar
estruturado na energia vermelha, na energia Kundalini, no fogo serpentino que vem do fundo da Terra e que se une depois posteriormente com a energia de Shiva, que está no topo da cabeça, que é a consciência cósmica. Você tem que ter essa união da energia poderosa, transformadora da matéria, libertadora da Kundalini, que é a Shakti, que é a mãe divina, com o nosso grande Shiva, que é a consciência cósmica. Os hindus são mestres, né, nessas alegorias, nessas representações, e na verdade é muito mais do que uma alegoria, porque são forças divinas reais, que agem no teu corpo energético, no teu corpo astral, no teu corpo físico, no teu corpo mental e assim vai, tá bom? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como você estrutura o teu chakra e prepara todos os outros para o processo de despertar, clica no link fixado e você encontra ali na Hotmart o curso sobre o chakra raiz. Beleza, galera? Um grande abraço, que eu já vou buscar meu filho na escola para não me atrasar e minha mulher não brigar comigo. Um grande abraço e até a próxima. Namastê.